Fala galerinha, no outro vídeo anterior eu fiz uma edição, né? E eu queria dar uma reforçada aqui, né? Até porque a gente aprende outras técnicas de edição, de cores. E eu já deixei preparado aqui uma imagem aqui pra gente estar fazendo essa edição básica, tá? Que eu chamo de básica. Para muitos é um pouco avançada, mas eu chamo de básica, tá? Até porque não é algo tão profundo que eu faço nas minhas fotografias. A gente tem aqui uma fotografia de uma jovem aqui que eu selecionei para a gente estar fazendo essa edição. Essas aqui, por exemplo, há algumas que não estão com essas estrelinhas aqui, são fotos que não foi selecionadas, que eu não selecionei para entregar a cliente, né? E eu vou estar escolhendo elas. Por algum motivo eu não selecionei, talvez por ter cortado aqui a cabeça, apesar que isso não é um. Isso hoje em dia é uma espécie de uma linguagem, né? Mas eu não selecionei essas fotos. Eu vou dar aqui para quem ainda não está ainda, né? Para quem ainda não conhece ainda o Photoshop, alguns dos atalhos, né? Familiarizado, né? Na verdade, seria a palavra correta. Então eu vou estar fazendo e vou estar passando para vocês alguns atalhos aqui no teclado. O que eu lembrar eu vou estar falando, vou estar clicando e falando o que é. Vou dar o Ctrl E aqui, após selecionar a foto que eu quero editar no Photoshop. Lembrando que essa foto aqui ela está diretamente da câmera, tá? Sem edição nenhuma. Como eu já disse antes, nessa época, nesse período, eu ainda não tinha ainda o fotômetro de mão. Então, algumas fotos saem um pouco subexpostas, outras super expostas. Algumas das vezes a gente acerta, né? O chamado olhômetro, né? Essa é uma foto que eu escolheria ao mesmo tempo que eu não escolheria, tá? A composição não tá tão interessante porque foi cortada aqui um pouco da mão aqui. Mas o intuito desse vídeo é estar mostrando mais a questão da, do, da edição, tá? Do fundo, do tratamento de pele, alguma coisa que eu possa estar colocando, tá? Tem outras fotos maravilhosas desse ensaio aqui, tá? Como eu tiro muita foto, então acaba que nem todas eu vou selecionar. Então vamos lá, Ctrl E aqui, tá, gente? Ctrl E para estar abrindo aqui no Photoshop, ó. A imagem vem para aqui e aqui. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é tá dando uma melhorada aqui nesse fundo, que é essa parede, né? Quero dar uma textura de mais, para ficar mais bonito esse fundo, então eu vou tirar alguns detalhes. Eu tiro até novamente com a ferramenta de pincel de recuperação, tá? Com o pincel de recuperação, você copia uma área e cola em outra, tá? Só que eu utilizo geralmente aqui em normal, tá? Eu utilizo normal e substituir, geralmente. Essas duas aqui. No momento que eu vou colocar em normal, onde que fica mais suave esse contorno. Quando você coloca em substituir, realmente pega aquela área e copia ela 100%. Eu utilizo em alguns momentos, mas praticamente todos os momentos é essa ferramenta aqui. Vou dar uma suavizada aqui de leve. Lembrando que quando você cola aqui, ó, ela está copiando aonde está aquela estrela, aquele maisinho, aquele mais. Ela está copiando aquela área lá, aonde que eu estou passando aqui embaixo. Então fica fácil. Como aqui é uma textura, né? É uma parede que tem uma textura. A gente pode também estar utilizando, se vocês tiverem interesse de aprender a criar isso,
Eu utilizo um pincel que eu criei. Eu tenho já o atalho, né, para ele. E aqui eu só aperto esse atalho e já cria automaticamente agora. Aí, por exemplo, já está criando essa camada com esse pincel. Aqui eu aumento um pouquinho. Eu coloco aqui na ferramenta pincel, tá? E automaticamente não precisa ser perfeito, perfeito, perfeito. Também não, depois eu vou diminuir a opacidade desse efeito. Eu gosto dele bem pouquinho. E ele faz o que? Ele limpa essa textura que às vezes não é conveniente. Às vezes tem uma textura que eu não acho legal, igual a dessa parede, aí eu tiro. Uma das formas de se fazer mais prática é você passar primeiramente nos... Eu vou até passar nessa sombra aqui, porque essa sombra aqui também tem uma textura. Vou tomar muito cuidado para não estar passando tecido na roupa e tal. Pode passar bem próximo. Você passa nos contornos. Aí depois você tira aqui a visão da camada principal e você só pinta aonde não passou. É uma técnica, né? Coisa muito fácil de fazer. Não precisa ser tão certinho, tá? É algo meio que grotesco aqui. Porque eu também vou diminuir a opacidade. Então, não precisa ser tão certinho, não. Tá vendo? Agora eu coloco aqui novamente. Agora eu vou diminuir essa opacidade disso que eu coloquei. Eu posso colocar aqui assim. Vocês veem aqui agora que melhorou bastante, né? Essa visão. Se você quiser chegar mais próximo, tem que ser bem sutil. Tem que olhar também a dureza do pincel, que está em 44. Vou passar aqui assim também, ó. Tá sempre olhando. Aqui eu posso passar no cabelo aqui, não tem problema não. Aqui no preto não vai aparecer, só se eu... Como o preto vai ficar preto aí mesmo, não vou nem precisar cuidar dele não. Certinho. Então, como vocês viram aqui, ó, já tá com um fundo bem mais harmônico, uma visão bem melhor. Então, uma parede mais bonita, né? Vamos ser claros. Agora aqui eu vou já juntar essas duas camadas aqui. Vou dar o Ctrl Shift E. Já juntou. E agora eu vou aqui em ajustes aqui eu vou iluminar, trazer mais um pouco essa iluminação aqui. Depois essa camada vai ser deletada, tá? É só para iluminar aqui principalmente aqui da parte mais escura, para mim trazer essa pele aqui. Eu utilizo novamente a ferramenta de pincel de recuperação, tá? É aqui que a gente aprende muita coisa observando essas coisas, tá? São dicas. Eu, por exemplo, tem que vir aqui, tá? Tem que editar essa daqui. Isso aqui é só o brilho e o contraste, tá? Só a camada de brilho e contraste. Eu gosto de tirar sutilmente, como eu já disse antes, né? Detalhes da pele. Não gosto de exagerar muito. Não gosto de plastificar a pele. Opa, tá vendo aqui, ó? Ficou meio estranho, tá diferente. Então, Ctrl Z. Se eu quiser tirar isso aqui, às vezes eu tenho que procurar um outro ponto para tirar, tá? São detalhes. Às vezes eu tenho um probleminha com isso aqui, ó. Por exemplo,
essa ferramenta aqui agora, aqui onde a gente modifica ela em substituir, ela serve muito para isso. Quando às vezes fica, você tem uma área muito diferente e vai borrar com o normal, então você tem que substituir. Depois você volta para o normal e faz isso aqui, ó. Às vezes nem sempre dá, tá, gente? Tem que procurar de outra área, tem que ter paciência. E se vê que não dá certo, seja humilde, volta e procura outro meio, cancela, sabe? Para não ficar estranho. Não. Se tiver estranho, a gente tira, tá? Se tiver estranho, a gente tira. Costuma às vezes dar um pouquinho de trabalho, mas tem que ser sutil. Dá uma voltada para trás, diminui o pincel, veja se não ficou muito estranho. Tá estranho? Volta. Aqui, por exemplo, eu achei estranho. Ó, agora ficou bem melhor. Tem que voltar. Ó, quase não dá mais para perceber, né? Ctrl Z. Aqui ficou um pouco estranho. Olha, se de tudo, como é ao vivo, tô gravando aqui de uma forma que a gente tá tentando fazer. Se você viu que não ficou legal, seja honesto, volte atrás, volte lá do zero aqui em histórico, tá? Volte lá atrás. Eu parei aqui, eu acredito que eu parei aqui, ó. Se você viu que não dá, volte atrás. Eu vou voltar aqui, ó, em substituir novamente. Vou copiar daqui e vou colar aqui, ó, certo? Agora eu venho normal, copiar de novo aqui, às vezes que nem precisava copiar novamente, que tá selecionado. Gente, se de tudo vocês verem que não tá legal, deixa, tá? Esse brilhozinho, por exemplo, aqui, ele incomoda ao mesmo tempo que ele não incomoda, tá? Como é feito, tem outras formas de se fazer também, entende? Só que a que eu acho mais fácil nesse momento aqui é essa aqui, mais rápido, né? Gente, não tá legal. Não tá legal. Eu não vou perder meu tempo com isso aqui, porque tem mais coisas pra gente estar vendo. Então eu vou voltar aqui atrás, tá? Parei aqui. Vamos pular, vamos passar pra frente. A textura da pele não tá legal pra achar um ponto pra isso aí. Tem outras formas de se fazer isso aí até mais fácil. Mas como tem muita coisa pra fazer, eu não vou focar só nisso aí. Opa, aqui, não, a textura aqui. A textura não tá legal. Vou voltar. Notei que a textura não tá legal. Tá melhor até o natural do que eu fiz aí, então deixa, tá? Aqui. Não precisa também ficar catando muita coisa não, que às vezes não vai fazer tanta diferença. Aqui a pele já tá, ao meu ver, já tá legal, tá? Na edição anterior eu coloquei cores um pouco invertida. Nessa edição agora eu vou dar preferência para fazer as cores normais. Talvez um preto e branco aqui, eu gostei dessa foto em preto e branco. E aqui não tem nada na pele. Está excelente, tá?
Agora eu vou aplicar aqui a minha limpeza de pele, que é o meu filtro, o meu pincel, também que eu criei, já tem um atalho pronto, tá? Se vocês desejarem, escrevam nos comentários aí que eu vou dar uma forma de fazer um vídeo explicando alguma coisa sobre isso, tá? Lembrando também que eu tenho um curso, eu estou montando esse curso, já está praticamente quase pronto, mas eu já tenho alguns alunos, já estou seguindo em frente. Eu dou mentoria, na verdade, onde que você tem um acesso diretamente comigo via WhatsApp, eu respondo tudo que for, tudo que tiver ao meu alcance. E tem muitas pessoas que estão se formando comigo, né? Estão aprendendo realmente fotografia. E é diferente de você fazer um curso onde que você não tem uma ligação direta, né, com o fotógrafo, não tem uma mentoria com ele, não te responde nada, você só compra um curso e paga e ali você às vezes nem aprende nada, né, porque você não tem como perguntar e ter uma resposta, né? Eu cobro muito baratinho, tá, gente? É um curso muito, é quase que é um valor meio que simbólico, tá? Essas aulas minhas. Eu tenho minha apostila, mando áudio, converso com você diretamente e te explico tudo o que for possível. Aqui já feito aqui essa nova máscara aqui, né? Com essa camada, eu já vou aplicando aqui nas bordas, tá? Nos contornos aqui nos pontos aqui de interseção da imagem. Aqui eu vou diminuir um pouquinho aqui. Aqui eu passo aqui, apesar que aqui tá meio escuro, né? Tá uma sombra e tal, mas eu gosto de fazer tudo certinho. Aqui eu passo aqui também nessa área. Aqui também. Após a gente passar nessas áreas aqui, a gente já pode estar. Você tira aqui, ó, a visão aqui. Aqui você passa nas áreas aonde não foi passado. Olha como é simples. Pronto. A gente viu que... Beleza. Agora que eu diminuo também a opacidade, geralmente eu deixo em 20 e poucos. Bem pouquinho, até porque ela tem uma pele boa, não é uma pessoa de pele. E também não gosto de estar plastificando pele de ninguém, tá? É somente isso aqui, fica muito top. Aqui não vou colocar nada nos lábios dela. Geralmente eu coloco algum batom. Apesar que eu vou colocar um batom lá no Lightroom, tá? Aqui eu poderia colocar talvez vou até apagar aqui esse brilho contraste aqui. Eu vou estar juntando aqui. Eu dou um Ctrl J aqui para colocar um pouco de brilho nos lábios, né? Apesar que já tem um leve brilho aqui, ó, como vocês podem ver, tem um leve brilho. Talvez colocar mais um pouquinho seria interessante. Então eu duplico aqui essa camada. Na ferramenta pincel aqui, com a cor branca aqui, eu dou uma pincelada aqui nos lábios, de uma forma não muito delicada mesmo, tranquilo. Aqui eu venho aqui, clico, aperto duas vezes nessa camada que eu criei, no estilo de camada, eu venho em camada subsequente aqui, diminuo um pouco, seleciono aqui com a tecla Alt, selecionada, e aqui eu vou diminuindo aqui, eu consigo, tá vendo, ó, diminuir, aumentar esse brilho, ó, tá vendo? Não gosto muito também, bem sutilmente, você tirar o antes e depois, olha, ajuda bastante. Como aqui em cima está muito escuro, então não mostra brilho de nada. Então vamos lá, Ctrl Shift E para juntar novamente essas duas camadas, tá?
que aqui tá ótimo, não vou mais aplicar mais nada. O que eu vou fazer agora é tudo no Lightroom mesmo. Agora, para voltar essa foto aqui pro Lightroom, atalho Ctrl S, tá? Ela vai estar salvando lá no Lightroom, ela volta para cá novamente, ela já volta em TIFF, tá? Formato TIFF aqui, ó. Formato TIFF. E como vocês podem ver aqui o antes e depois, ó. Essa aqui é a foto antes, sem edição, sem tratamento de pele nem nada, aqui já mais tratada com, tá? Aqui eu vou na exposição, eu vou olhar a pele principal, a parte principal da imagem, aqui, aonde está mais claro, para iluminar ela. Então, se ela não ficou estourada, é o que eu quero, tá? Diminuir um pouquinho o realce, para trazer um pouco dessa camisa aqui. Aqui, ó, se eu tirar aqui, ó, eu não tiro um pouco mais do estouro da pele. Eu acho que eu não vou deixar essa foto em preto e branco. Eu já até vi que eu já editei ela alguma vez aqui em preto e branco. Fiz algum teste nela, nem editei, né? Acho que eu só coloquei em preto e branco aqui. Ficou até interessante. Mas acho que eu vou deixar com cor mesmo. Vou subir um pouquinho das sombras aqui para trazer um pouco de informação, tá? Não posso trazer demais porque essa foto foi feita com esse intuito, né? De ter essa sombra um pouco marcada. Aqui foi só utilizado uma luz, como vocês podem ver aqui. Foi só uma luz. E então eu não quero iluminar muito aqui essas partes escuras. O branco com o Alt do teclado selecionado, eu vou aumentar. Quando eu começar a ver alguma coisa lá, ó, quando eu começar a ver aqui, eu volto mais um pouquinho e paro. É uma técnica muito utilizada aí e eu aconselho bastante utilizar ela. O preto aqui é ao contrário, tá? É o Alt selecionado, a gente vai para trás. Quando viu também o preto, alguma coisa assim, o preto pode ser mais um pouco exagerado, exagerar um pouquinho a mais, tá? Essa foto aqui eu gostei muito desse branco, eu queria esse branco assim um pouco mais, alguma coisa estilo fantasia, sabe? Então eu vou embaçar, eu vou desembaçar, na verdade aqui um pouquinho para estar mostrando isso. Às vezes colocando um pouquinho também de, tá? Aí fica com esse aspecto, olha. Diminui um pouquinho do preto aqui, apesar que o preto vai tirar um pouco disso que eu tô colocando. Fica com esse aspecto mais assim, diminui um pouco o realce, tá? Às vezes é uma linguagem que você quer, às vezes não, às vezes você quer aqui a cor perfeita, né? Então vai muito do que você quer. Eu vou deixar só um pouquinho de claridade aqui então. Não. A gente tem que estar colocando para ver se é isso que a gente quer realmente. Vou embaçar só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Ficou melhor assim. Descendo aqui para vibração e saturação. Vou diminuir aqui a saturação. Diminuir aqui bastante. E aqui eu utilizo a vibração em vez de saturação. Vou diminuir menos saturação, vou diminuir muito. Aqui eu vou ajustar com a vibração. Lembrando que às vezes esse desembaçar aqui modifica muito o que você quer fazer no final, tá? Então você tem que ter, tá vendo esse aspecto mais fantasia, alguma coisa assim, sabe? Fica mais com esse aspecto. Então depende se você quer isso ou não, tá? Tem hora que às vezes eu acho interessante colocar, às vezes não, né? Por exemplo, já não quero mais, já tirei, passo pra frente, tá? Como eu falei que eu queria essa foto bem clean, queria uma coisa assim mais sem modificações de cores nem nada, então não compensa eu estar, né, modificando tanto assim, né? Eu gosto muito
de deixar essa cor da camisa branca realmente um branco puro, né? E como dentro do estúdio às vezes você tem cores que rebatem, o flash bate em alguma coisa e acaba que traz outras cores indesejáveis, acaba geralmente o branco não sendo branco. Acontece isso muito, tá? Às vezes o próprio branco da camisa, do pano, do vestido, alguma coisa tem também cores nela. Então eu acho interessante tirar. Tem várias formas de tirar, por exemplo, porque está meio que mais puxado pro azul, tá mais frio, eu posso esquentar aqui um pouco a temperatura e automaticamente vai. Mas costuma mexer muito no tom de pele e outras coisas, tá? Às vezes eu prefiro pincelar, colocar um pincel, pincelar todo o pano rapidinho e descolorir ele, sabe? Mas eu vou utilizar o pincel aqui, por exemplo, para trazer mais um pouco desse cabelo, do brilho desse cabelo, tá? Com o pincel aqui, a gente seleciona aqui onde nessas áreas que já tem esse brilho, você já seleciona essas áreas. E aí você, com a tecla O, você tira a previsão, tá? Mostra a sobreposição, que é você ter uma previsão de onde você pincelou. Com o atalho da tecla O você tira e coloca. Aqui eu vou colocar um pouquinho de realce. Talvez um pouquinho de exposição, aumentar um pouquinho da exposição. Acaba trazendo mais um pouco desse brilho. Vou criar uma nova máscara aqui, um pincel, que é... Vou aumentar aqui um pouco aqui. E vou pincelar aqui os lábios aqui. Com a tecla menos aqui para consertar, com a tecla menos, com a tecla Alt, onde fica negativa, né? Fica negativo onde você consegue consertar se você fez alguma coisa errada. Vou até tirar aqui um pouco aqui de dentro. Gente, quer começar do zero, me procura, manda para mim um e-mail, manda uma mensagem aqui no YouTube, me procura no WhatsApp. Tem várias formas de você estar me encontrando, né? Então aqui agora, tecla O. Agora o que eu faço aqui para estar colocando um batonzinho básico, já tem um brilho, né? Tem várias formas. Geralmente eu escureço um pouco aqui a exposição, um pouquinho para ficar mais escuro. Você pode... Tem várias formas. Você pode mexer na temperatura, tá? Você pode mexer na temperatura, mas geralmente não dá muito certo não. O matiz talvez seria interessante. Colocar aqui puxar aqui mais pro vermelho um pouco, tá? Meu WhatsApp tá aberto aqui ainda, já desativei e ele continua aí aberto. O WhatsApp não fecha. Eu vou estar aqui em cor, tá? Você pode estar colocando aqui também um pouquinho de cor, né? É uma técnica também utilizada. Então você viu que já melhorou um pouco a questão do batom. Que eu acho que ela nem estava utilizando o batom, mas quem vê aqui já acredita que ela tá com batom. Nem que seja de leve, tá? Aqui é porque ela tá com muita sombra, não vai aparecer tanto, né? Acho que tem uma manchinha aqui, ó. Essa daqui vai ficar fácil. Eu não vou voltar lá no Lightroom, né? É bom que vocês vai vendo naturalmente o que pode ser feito. Você vem aqui na recuperação, seleciona aqui recuperar. É porque o meu monitor, né, gente, não é muito bom não. Tem muita coisa que às vezes
não fica muito legal, porque eu não vejo assim com alta definição com esse monitor. Eu ainda acho que a roupa não ficou legal, por mais que eu mexi na temperatura, eu posso subir mais a temperatura. Como eu vou fazer a forma correta, que eu utilizo, então vou estar fazendo. Eu uso o pincel, tá? Vou pincelar aqui utilizando a máscara automática, tá? Vou estar selecionando aqui com a máscara automática. Vou fazer de uma forma mais rápida aqui para não gastar muito tempo. Aqui, ó. Não precisa também ser só se a roupa tiver muito colorida, né? Aqui não tá tanto não precisa ser muito certinho não, tá, gente? Uma coisa, tudo bem, se você tiver com tempo, você pode estar fazendo de uma forma mais tranquila, né? Aqui não tá passando aqui, não era para estar passando, que tá com máscara automática, mas vamos lá. Deve ser por causa da difusão. Tá muito forte a difusão. Está passando para fora. Tá passando para fora aqui, ó. Você pode fazer também de uma forma grotesca assim toda e depois vir só consertando alguma coisa que ficou por fora. Também costuma ficar até mais fácil. Lembrando, como eu já falei, que não é uma coisa que precisa ser muito certinho, tá? Então aqui eu selecionei, eu pincelei essa área que era para ser branca e não estava tão branca. Selecionando aqui a opção para não mostrar, a tecla O. Agora eu posso tirar aqui a cor, né? A saturação. Posso tirar quase que toda eu posso tirar. Agora vocês vão ver agora que vai ficar mais, entendeu? Mais preto e branco, né? O preto, branco e as cores da forma que eu desejo. Algo que eu acredito que eu já até mexi, mas para mim tá bom. Poderia até mexer mais, se quisesse a temperatura. Aqui fica mais seu critério, se você gosta mais de foto mais quente um pouco, ou até mesmo mais fria, né? Aí fica o seu critério. Gosto muito de temperaturas mais quentes assim um pouco, né? Se você quiser mexer um pouco com as sombras, você vem em correção de cores aqui, vem sombras aqui, coloca alguma cor que você queira. Aqui está mais puxado para o laranja, se você quiser puxar pro verde aqui também, fica uma pegada bem cinematográfica, tá? E você pode estar ajustando aqui o tipo de verde que você quer. Eu acho que essa foto eu posso aumentar um pouquinho a exposição dela aqui, ó, tá? Aí quando eu aumento a exposição, como já disse sobre isso, já falei sobre isso antes, aumentou a exposição, diminui um pouco do realce, tá? Para não estourar, para não ficar com partes. Deixa eu até aumentar aqui ligar aqui o recorte de realce aqui para ver se tá alguma coisa estourada ou não. Não tem nada estourado, tá vendo? Fica ao critério de vocês. Eu acho que ficou muito forte aqui essa sombra verde. Vou diminuir um pouquinho dela aqui, ó. Só um pouquinho. Só para ter um pouco desse verde no fundo. Não vou colocar mais nada não. Vou diminuir um pouco essa cor. Com a saturação. Diminuir um pouco a saturação. Aí. Gente, essa foto
ela tá editada, ela saiu daqui, né? Totalmente daqui. Eu vou redefinir para vocês verem. Ela saiu disso aqui para isso aqui. Pode fazer sentido para algumas pessoas, podem não fazer para outras, né? Mas vai da linguagem de cada um e tem várias formas de se fazer, vários tipos de edições. Quem não conhece o meu trabalho, dá uma olhadinha no YouTube. No YouTube não, no Instagram, que tem alguns trabalhos meus lá. Dá uma olhadinha no meu site, tá? Dá uma olhadinha também lá que vocês vão ver vários tipos de edições diferentes, bastante coisa. Eu gosto de fazer meus trabalhos da seguinte forma: tem uma linguagem e tal, sim, mas eu gosto de ter várias linguagens, eu gosto de fazer vários tipos de edições, né? E então essa aqui é apenas uma delas, né? Tem várias formas de se fazer isso. Essa foto aqui, por exemplo, é uma foto que eu gosto bastante. Já é uma outra linguagem, tá vendo? Já mais, né, tá vendo? Mais clarinho aqui, mais branco. Essa luz aqui de fundo. Então, assim, sempre vai ter uma linguagem diferente, tá? Minhas imagens. A pessoa não pode ficar agarrado em uma coisa, ficar lá em preset, baixando preset. Tem que aprender a criar os seus. Não é criar presets, é aprender editar da forma que você acha, que você acredita que é bom para você, que é a sua linguagem, né? Do que mais vale um cliente pagar um trabalho todo igual, fotos todas iguais, do que ele pagar fotos diferenciadas, né? Cada foto uma mais diferente que a outra, com cores diferentes, luzes diferentes. Então eu acho que isso é algo mais interessante, tá? Gente, para não alongar muito, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam nesse canal. Se você está começando, né? Compartilhe com alguém também que está começando, que eu acredito que vai ser de grande importância. Vocês vão aprender bastante coisa aqui nesse canal. Deixa aqui embaixo um comentário, alguma dúvida, alguma coisa, pedido de novos vídeos que eu estarei postando aí para vocês, tá? Agradeço a todos. Até a próxima. Fui.